Meu amigo, você nunca deve deixar uma mulher te fazer de otário. Como é que vocês se deixam fazer de tão otário assim por uma mulher, brother? Eu fico impressionado. Filme Hit tem a ver com Red Pill ou existe outro? Tem a ver com Red Pill. Mas assim, dentro da Red Pill tem outros mais famosos. Por exemplo, tem aquele... Obrigado, hein? Aproveita. Valeu. Tem aquele filme que é com o Richard Gere, acho que se chama Infidelidade. É isso mesmo, Infidelidade. Esse filme é Red Pill pra caralho. Meu Deus do céu. Isso daí pra me ver. Esse filme é muito bom. O Hit eu assisti, achei muito louco, muito Vamos falar dos dois. Nesse filme Infidelidade, você tem uma mulher um pouco mais jovem que o homem, que ela se casou. Eles morando numa cidade. Ela casada, já com um cara, por ser de mais idade, já ter uma vida mais estável, etc. Não tinha uma busca tão grande por variedade, por inovação, por emoções. E aí ela conhece um cara dentro da rotina dela, que ela pega, sai de casa, leva o filho, busca o filho e tal. Ela conhece um cara totalmente diferente, metido a galanteador, um cara metido a poeta, né? O cara, ele usa jaqueta de couro e tal, cabeludão, meio Dom Juan. Ou seja, atrai a mulher também pelo feminino, pela emoção, mas não deixa de ser um cara atraente fisicamente falando. E aí ela começa a se colocar em situações de infidelidade, né? Por isso o nome do filme, aonde cada vez mais ela busca mais e mais imprevisibilidade e emoção. Por exemplo, ela começa a atrair o cara no banheiro do bar. Ela tá no meio das amigas, e aí o cara chega, ele passa lá pro fundo, e ela levanta da mesa, onde tá todo mundo que ela conhece, e corre o risco justamente de ser reconhecida, de ver onde ela tá indo, e vai pro banheiro pra ficar com o cara lá pra dar pra ele dentro do banheiro. E aí quando ela volta, ela tá toda se arrumando lá, fechando o vestido e tal. As amigas delas percebem, só que ela começa a aumentar o grau de infidelidade, ela começa a buscar ainda mais emoções. Então ela começa a dormir na casa do cara, ela perde o horário de buscar o filho. Caraca, essa daí tá boa mesmo. Tudo em busca de uma emoção. O filho tá esquecendo. E o marido dela era o marido ideal, digamos assim. Pai, responsável, trabalhador, honesto, fiel. Com din-din. Com din-din. O cara, ele era reconhecido, o cara, ele era bem... E o próprio cara que ela arruma é um cara que mora num lugarzinho minúsculo, mal arrumado, e os dois ficavam, tipo, transando e dormindo no sofá, entendeu? Não é totalmente diferente da vida que ela levava. Só que isso é muito bem documentado. Por exemplo, você pega isso, você tem isso no Primo Basílio de Machado de Assis. Você tem isso também no livro bem vindo para a literatura, porque tudo acontece na literatura, né? Para chegar no cinema, por exemplo. Isso daí tá naquele livro chamado Anna Karenina, do praticamente Tolstói. Eles tiram partes de livros e fazem os filmes. Sim, então. a literatura traz ali vários insights. E aí você coloca um contexto mais moderno, você troca o nome dos personagens e tal. Mas o enredo da mulher infiel sempre vendeu. Sempre foi um sucesso. E nesse livro do Tolstói é a mesma coisa. A menina tá casada com um cara um pouco mais velho. E aí lá na sociedade russa ela figura grandes locais e etc. E aí em um determinado momento ela vai visitar o irmão na cidade grande, que ela morava numa fazenda do campo. E ela se vislumbra de participar do baile, né, da alta classe. E lá ao participar do baile da alta classe ela conhece o tal do Conde Vrusky, que é o cara que ela vai trair o marido. E ela se encanta porque ela tem uma retomada de segunda juventude. E isso a Red Pill explica pra caralho. Chega um determinado momento que a mulher ela vai ter uma... Se ela não dominar o próprio instinto e a própria necessidade de busca de emoção, ela vai ter sim uma tomada de segunda juventude, de se sentir bela, de se sentir jovem, de se sentir desejada. E às vezes não pelo seu marido, às vezes por outro. E é por isso que muitas vezes a traição coloca também essa questão da infidelidade com o desejo carnal, né? Então a ideia de filmes, por exemplo, que relatam isso é avassaladora. Vários filmes relatam isso, né? Dentro do espectro brasileiro, o primeiro a relatar isso em teatro foi o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues fala muito sobre infidelidade feminina e ele fala disso no teatro, nas peças já na década de 50, 60. E referente ao Hit, o que tem de... No Hit tem o seguinte, ele vai falar, por exemplo, de alguns caras que chegam, prometem mundos e fundos para as mulheres e as mulheres ficam mal. E as mulheres caem no papo, acabam transando com o cara, aí o cara fala que é uma coisa, na verdade é outra, aí o cara desaparece, ela se sente mal, ela fica mal em determinado momento. E aí você tem algumas mulheres assim, que elas ficam tentando identificar se o cara é verdadeiro ou não, se o cara tá afim dela ou não, se o cara quer só uma noite ou não, e assim por diante. E do outro lado do Hit também, você tem os outros caras que
são o famoso, né, fenômeno nice guy, que é o homem bonzinho. Eu, por exemplo, sempre fui o cara bonzinho da história. Já contei várias vezes na história do meu canal que era o cara bonzinho, que é o cara que quer chegar muito, quer agradar, que não sabe muitas vezes ter a mesma atitude, a mesma confiança, e às vezes ele se atrapalha tentando ter, entende? E aí ele quer emular certos comportamentos, etc. E o tal do hit, ele vem pra ajudar alguns caras a ter sucesso com mulheres. Sucesso, entre aspas, né? Então a ideia de ter sucesso pra alguns caras é pegar um monte de mulher, às vezes é encontrar e poder ter um relacionamento bacana, sem ser um cara que vai ficar muito inseguro, reativo, ciumento, ou meloso também, porque mulher detesta esse tipo de coisa, tá? Mulher detesta homem meloso, homem sentimental, homem muito apegado, homem que fica lambendo o pé dela. Mulher tem nojo desse tipo de situação. E aí, quando o cara ele entende que aonde ele tem que agir, o que ele precisa ser para poder ter essa capacidade, o hit vem justamente para quebrar esse fenômeno do nice guy. O que eu vejo muito lá é na cena que ele ensina não apenas o cara a dançar da forma correta, entendeu? A falar as palavras corretas, mas ele ensina o cara a não ser o buscador de afeto. Que muitos caras eles querem buscar o afeto da mulher como forma de aprovação. E aí eles começam a fazer tudo que a mulher pede. E aí, cara, se você faz tudo que sua mulher pede, ela vai te deixar. Pô, e fodeu. Se faz, deixa. Se não faz, vai deixar. Ainda bem que eu não tenho dinheiro pra fazer tudo que ela quer. É essa, mano. Não fazer, não vai deixar. Se não fizer... Não, mas tem a Camille Paglia, quando ela é uma feminista crítica à cultura americana, ela fala o seguinte, né? Que a mulher pede pra que o homem mude. E quando ele muda, ela já não quer mais. Porque ela não gosta do que ele se tornou. Então, normalmente, é você atender aquilo que ela quer, naquilo que ela deseja de genuíno, e não atender naquilo que realmente não vai ser bom para a relação, né? Casamento é 3 anos de casado, então eu tenho um pouquinho de, né, posso falar, né? Local de fala, né, que fala. 3 anos de casado, então você vai conhecendo uma pessoa... Quantos anos? 3 anos. Nossa. O casamento... Quantos podcasts você faz por semana? Faço 2 vezes. 2 vezes. Juliana Aí- é guerreira, aguentar esse cara aí 13 anos. Parabéns, Juliana. Vou falar Você pra é você, demais. casamento é bem complicado porque é o seguinte, é uma cultura diferente, tem uma criação diferente. Então, no começo do casamento, você vai meio que cedendo umas coisas, ela vai cedendo, e no final, vai um conhecendo o outro, errado, então, e vai dar tudo certo, porque você vai acostumando, né, você vai tendo o costume das pessoas do que ela gosta, que você gosta. Ah, pô, você não gosta disso aqui. Então, você vai, no casamento, durante anos, um vai pegando o jeito do outro e vai fluindo. Agora, quem não tá acostumado no primeiro casamento, a primeira briga, né, tipo, vários amigos que casou junto, né, na época, assim, tipo, mesmo ano e tudo mais. Simplesmente a primeira briga, simplesmente acabou o casamento. Mas não é assim, né? Casamento, ele não sei como é que é a vertente do Red Pill, né? Casamento é o seguinte, é complicado, porque você é uma cultura diferente, você nasceu, de repente, você tem são vários valores, que você, no decorrer do casamento, você vai se apegando e você vai acertando. Então, tipo assim, se der a primeira briga, se der a primeira treta, você separar, você não vai ter nenhum casamento vai dar certo. Uhum. Então, você vai pegando costume, você vai pegando jeito, que nem minha esposa, ela trabalhava antes, depois que eu casei com ela, a gente falou assim, não, você vai engravidar, então você quer que você dê total atenção pro meu filho, hoje ela me ajuda. Caraca. Né? Então, assim, há coisas que você vai ajeitando, vai acertando e vai fluindo, né? Agora, pelo que você tá falando, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então, você, na verdade, o Red Pill, pelo que eu tô entendendo aqui, você entra nessa parte depois que deu errado ou já pega antes? Como é que funciona isso? Infelizmente, a maioria das pessoas chegam na Red Pill depois que deu errado. Depois que o casamento deu errado, Depois depois que que o já namoro deu tomou, errado, já, depois que a pessoa... Hoje mesmo eu recebi uma caixinha de pergunta que o cara falou assim, como superar o término de relacionamento sem vontade de fazer nada? E eu só respondi pra ele, falei, cara, dá a volta por cima. Porque assim, se você não fizer nada, quem vai sofrer vai ser você, a situação. A única forma que o homem ele pode realmente dar a volta por cima é quando ele tá num relacionamento, a mina termina com ele, e ao invés dele ir lá, querer, sabe, espernear, discutir... Quebrar tudo. Ou então fica lá enchendo o saco da menina, mandando textão, mandando mensagem, etc. Ao invés dele fazer isso, de querer, entre aspas, convencer a mulher do quanto ele ama, ou do quanto eles têm que ficar juntos, ou às vezes até chantagear emocionalmente também, homem também faz isso, tá? Chantageia emocionalmente. Chega na pessoa e até às vezes fala coisas do tipo, você nunca vai arrumar um cara que nem eu, essas coisas que é uma besteira, Clichê, né? etc. É um Tem clichê. tanto homem aí no mundo. Mas enfim, a única forma que o cara tem que fazer realmente pra superar um relacionamento do jeito certo é o cara ficar mais forte,
fisicamente, Malhar? intelectualmente. Também. O corpo diz muito sobre o homem. O corpo diz muito sobre um cara. Então, se ele ficar mais forte fisicamente, intelectualmente, se ele ficar melhor financeiramente, ele aparecer depois transformado, eu duvido que essa mulher vai olhar pra ele e vai falar assim: por que esse filho da puta não fez isso quando ele tava comigo? Ei, pare de perder tempo. Faça como muitos e ganhe dinheiro agora com YouTube, Instagram e outros sites. Garanta já o treinamento mais completo da internet para você criar seu negócio online e faturar muito, mesmo sendo completo iniciante e sem saber investir. É o primeiro link aqui embaixo na descrição.